Vamos começar a aula. Boa tarde, doutor. Bem. Então hoje tiveram uma prova, hoje foram a ISEC. Fomos. Sim, senhor. Eu vi lá alguns, é assim. Mas eu noto um bocado a diferença, é assim. Tenho muito mais dificuldade de vos conhecer. Portanto, hoje quando passava por um aluno, geralmente os alunos iam-me cumprimentando, não é muito fácil este ano conhecer os alunos, mas sabia que era uma prova de mecânica. Acho que sim, fizeram bem. Análise matemática. De análise matemática, sim, do curso de mecânica de análise matemática. O professor não conhece os quadradinhos pretos. Pois é, os quadradinhos pretos, mas mesmo as imagens não são fáceis, e depois a gente com as máscaras não tem bem a certeza, porque o professor é assim, é um bocado mais difícil, nós vemos muitos alunos ao mesmo tempo e depois não é assim tão fácil identificar. Eu gosto sempre de cumprimentar os alunos, se eu às vezes não vos cumprimentar, se vocês me cumprimentarem, cumprimento-vos de certeza. Às vezes acontecem algumas coisas, ficam a olhar para mim com uma cara estranha, passa alguém no continente, é assim, se calhar é o aluno, olá, boa tarde. Às vezes, portanto, não sabem o que é, mas não gosto de passar por não cumprimentar as pessoas e na dúvida, cumprimento. Muito bem. Portanto, hoje gostei de vos lá ver e temos é começar a ir mais para o ISEC todos. Muito bem. Então, hoje vamos continuar a falar aqui de alguns conceitos, de algumas coisas que precisam de ser esclarecidas relativamente às propriedades mecânicas. Nós já estamos avançados nisto. Se calhar na próxima aula, na terça-feira, terminamos isto. Mas há alguns conceitos, uns que são mais fáceis de entender, outros não são tão fáceis. Na semana passada falámos no módulo de elasticidade, e que hoje vamos continuar a falar, e vou-vos mostrar pelo menos um vídeo que vai mostrar de um ponto de vista prático o que é o módulo de elasticidade e que por um lado vai-vos ajudar a esclarecer, a compreender melhor o conceito, mas por outro lado também vos pode mostrar que se calhar a gente parece que já conhecia bem o módulo de elasticidade, mas se calhar ainda não dominou bem o conceito. Por isso, eu vou fazer uma pergunta que fiz na aula passada para ver a vossa resposta, para a partir disso voltarmos ao módulo de elasticidade. Eu na semana passada perguntei e hoje volto a perguntar qual é o material que tem maior módulo de elasticidade entre os dois materiais seguintes, entre um aço e uma borracha. Qual é o que tem maior módulo de elasticidade? É o aço. É o aço. Portanto, tenho a certeza que ainda há muita gente que não disse, mas pensou que é a borracha. Os que responderam foram os que estavam atentos a semana passada. Portanto, volto a salientar esta ideia. Nós, quando ouvimos falar nisto, sem saber o que é módulo de elasticidade, intuitivamente pensamos que é uma coisa que aumenta de tamanho. Ou seja, quanto maior, quanto mais fácil aumentar de tamanho, pensamos assim quando não conhecemos o conceito. Então, a borracha é mais fácil de formar, tem maior módulo de elasticidade. Houve aqui um conjunto de alunos que ficou com isto atento e bem, que eu disse assim, atenção, que módulo de elasticidade traduz a resistência à deformação. Portanto, os materiais que têm maior módulo de elasticidade são os que necessitam de um esforço maior para ser deformados. E vou passar aqui para a outra câmara para vos mostrar o que tinha escrito na aula passada. Este conceito de módulo de elasticidade está só relacionado com o domínio elástico, não é? Portanto, eu disse-vos na aula passada o seguinte, módulo de elasticidade é um conceito que traduz, é um fenómeno que nós observamos só no domínio elástico dos materiais, que é traduzido também por esta expressão, que é designada lei de Hooke, que vocês vão ouvir falar em resistência de materiais, que diz, há uma constante, que é o módulo de elasticidade, que é o E, que traduz uma relação no domínio elástico entre a tensão e a deformação. E depois, esta curva, eu mostrei-vos aqui o A e o B, e disse assim na altura, qual é o que tem maior módulo de elasticidade? E ajudei-vos a responder, ou seja,
o material, se por exemplo fixarmos uma deformação dentro do domínio elástico, portanto, disse-vos assim, vamos considerar aqui um valor de deformação. O material B, para atingir esta deformação, dentro do domínio, necessita desta carga. O material A, para atingir a mesma deformação, dentro deste domínio elástico é preciso aplicar uma carga muito maior. Portanto, se o modo de elasticidade traduz a tensão sobre a deformação, este valor é maior que este é igual, o modo de elasticidade de A é maior que o modo de elasticidade de B. Dito de outra forma, quando vocês olham para várias curvas de materiais, o que tiver na zona elástica maior inclinação, maior ângulo de θ, é o que tem maior módulo de elasticidade. Portanto, este ângulo θ traduz o ângulo de inclinação da zona elástica. O que tiver mais inclinado é o que tem maior modo de elasticidade, ou seja, é o que necessita de esforços maiores para deformar elasticamente. Para a carga precisa de um esforço maior. E já vos disse que muitas das condições reais que nós vemos de exemplos, que vos falei numa ponte e outros casos, nós só queremos os materiais a trabalhar nesta gama. Está bem? Pronto. E esta ideia foi definida. Antes de vos mostrar aqui um vídeo simples, mas que é muito interessante do ponto de vista prático de explicar este conceito, portanto, eu na aula passada mostrei-vos este diapositivo aqui do módulo de elasticidade e não falei muito, mas disse-vos este ângulo θ, estava aqui este ângulo θ, que é o que eu estou aqui a representar nesta folha. Portanto, esta questão da inclinação, como é que de uma maneira imediata identifica um material. Disse-vos também que quando olhamos a dizer que um aço tem 200 gigapascais e uma liga de alumínio, porque foi terminado, tem 73 gigapascais de módulo de elasticidade, isto traduz o seguinte: o esforço para deformar no domínio elástico de um aço é muito maior que numa liga de alumínio. Até, aliás, não é por acaso que os cabos de aço, os cabos, as espias, os tensores, muitas coisas que estão sujeitas a esforços para suportar esforços no domínio elástico são em aço e não são em alumínio, precisamente porque o modo de elasticidade tem mais vantagem neste material do que neste. E temos esses materiais aqui. Muito bem, como é que calculamos o módulo de elasticidade? Eu mostrei-vos isto, pelo menos a um grupo de alunos, ou a um aluno que me perguntou no final da aula. Se eu tiver uma curva carga-alongamento, o módulo de elasticidade pode ser calculado da seguinte forma. Portanto, o módulo de elasticidade pela lei de Hooke é traduzido por a tensão a dividir pela extensão. A tensão é o mesmo que ter, ou seja, o que eu tenho aqui, deixem-me pôr aqui com uma cor para identificarmos isto, portanto, a tensão que está aqui é traduzir isto pela força por a área inicial do provete. A deformação é a variação de alongamento pelo comprimento, ou seja, se o professor vos pedir calcule o módulo de elasticidade e se vos der uma curva tensão-deformação, é muito simples e é imediato. É na zona elástica e buscar um valor de tensão e a deformação correspondente. Se vos der este gráfico que está aqui, não é tão simples, mas também não é complexo. Vêm à zona elástica e escolhem o ponto que vocês quiserem de força e o correspondente alongamento. Este F1 é o valor que vão pôr aqui. Este alongamento é o valor que vão pôr aqui. A área inicial do provete tem que ser dada no enunciado, ou seja, quando se vai fazer um ensaio, temos que medir a secção do provete e fazer a área. E o comprimento de referência inicial também é um dado inicial. Portanto, isto tem que ser sempre dado num exemplo a calcular. O que quer dizer que vocês com 2 pontos, um de força e outro de alongamento, terminam um módulo de elasticidade. Aqui estão 2 pontos, se fizermos 3,
podemos calcular noutros valores ou então fazer uma média. Portanto, calcular o modo de elasticidade para este caso, calcular o modo de elasticidade para este, calcular para este, etc. Quando temos escalas que não são muito detalhadas, pequenas variações vão-vos dar algum erro. Portanto, é natural num gráfico dado em aula que se um aluno lhe dê 200 megapascais para um aço, um outro aluno possa dar 201, 205, 195, e isso pode derivar de o gráfico que foi dado não permitir retirar um valor com muita precisão. E isso para mim não é um erro, é o professor que não deu o gráfico para tirar um valor muito concreto. Agora, quando eu vejo valores totalmente fora do contexto, aí implica erros. Para perceber este conceito, vou-vos mostrar o seguinte vídeo. Vídeo pequeno e simples, que dá para mostrar isto numa aula e dá para vocês fazerem nas oficinas também, que é o seguinte, eu não sei se partilhei isto com o som, deixa eu ver outra vez, os alunos geralmente dizem que se não tiver com o som partilhado não é tão bom. Bom, então o que é que vamos aqui fazer? Temos aqui uma régua metálica, que vê se tem aqui uma escala, e temos aqui uma folha, vamos chamar aqui um aço simples. Portanto, são dois aços diferentes, por isso está aqui a dizer aço versus aço, e vamos observar o que vão fazer ao aço e vamos comentar isto do ponto de vista de propriedades. Então vamos fazendo e vamos parando. Okay, now I have two pieces of steel here, they're both stainless steel, but one is harder than the other. So... Pronto, para já está aqui a dizer uma coisa. Um material são dois aços, mas um é mais resistente, está aqui a dizer, harder pode ser duro, mas pode também ser considerado, um é mais resistente que outro. Vamos ver como é que isso pode traduzir no que vai this fazer. stainless steel is straight off a sheet. It's probably slightly hardened from the last rolling that they did with it. And this one is deliberately hardened. That's a steel rule, and they've made sure that the material is hard. Now, portanto, ele para já está aqui a tecer um comentário, a dizer que está à espera que este aço seja mais, este mecanicamente é mais resistente do que o outro. Vamos ver, continuar. when I put a load on these cantilevers, they bend. And because they're about the same cross-section and the same material, then they bend by the same amount with the same weight. Isto aqui, o que está aqui a demonstrar de uma maneira pouco precisa, porque numa máquina de tração isto é exemplificado de uma maneira muito precisa, está aqui a mostrar de uma maneira simples, que aplicou uma carga, que neste caso foi um peso, e que ambos os materiais sensivelmente formaram a mesma quantidade. Portanto, vemos aqui isto uma experiência científica, uma coisa para mostrar, vemos que isto inclinou aqui até uma posição e este também. Pronto. Portanto, à mesma carga houve uma resposta de deformação semelhante a ambos os materiais. 200 grams on each one, and it's bent the same amount. I wouldn't be able to tell the difference between the softer steel and the harder steel. They bend by exactly the same amount, regardless of what load I put on. So I could load it up a little bit more, put another 100 grams on. Ou seja, aplicou uma carga baixa, houve uma resposta igual. Aplicou uma carga maior, houve uma resposta igual de ambos os materiais. Está bem They're identificado. bent by the same amount. With 300 grams on each cantilever, they've bent by a certain amount. And I can't tell the difference between either one. The only time I'm going to know there's a difference between them is when I bend. Ok. Portanto, ele tirou os pesos e isto voltou à posição inicial. Ou seja, o que ocorreu aqui em ambos os materiais foi uma deformação elástica. Estão a ver? A uma carga aplicada, primeiro foram 100 gramas e depois foram 300, ao erro, deformou o mesmo. them so far that one of them ends up getting permanently bent. So I took it down to about there and bent it, whereas with the steel rule I can take it down to there and it springs back again. O que está aqui agora a demonstrar é o seguinte, é com a mão, mas é a dizer assim, até os 300 gramas, ambos os materiais deformaram de forma igual. Mas agora aplicou com a mão uma carga maior, portanto continuou a aumentar a carga,
E este material que ele dizia que era menos resistente já entrou em deformação plástica. Viu-se claramente que o material deformou e já não recuperou, porque deformou plasticamente. Enquanto que neste caso, este material, com esta carga maior, continuou no domínio elástico. So the stiffness is not affected by the hardness. I've got a hardened steel, they have the same stiffness, I can't tell the difference, but the difference is in the yield point. This one's been taken past the yield point. Ok, isto, agora eu quero fazer aqui a curva tensão-deformação de ambos os materiais. Ou seja, o que nós vimos aqui, se eu fizer uma curva tensão-deformação, vamos chamar aqui o material A, a régua, o material B, a folha de aço, que nós vimos para estes casos foi o seguinte, vamos até aqui pôr cores para ver. O A é a régua, a verde e aqui a folha de aço é isto. Portanto, foi aplicada uma carga de 100 gramas e ambos os materiais tiveram a mesma resposta em deformação. As duas curvas, eu vou para traçar aqui, têm que estar sobrepostas. Aplicou-se 300 gramas e a deformação foi maior e foi uma deformação elástica. Ou seja, se eu quiser traçar ambas as curvas, nesta zona, eu tenho que traçar aqui uma zona linear com as curvas sobrepostas. Depois, o que é que aconteceu? Aplicou-se uma carga maior e a folha de aço deformou plasticamente. Ou seja, com uma carga maior, este material vai ter este comportamento. Enquanto que a régua, com uma carga maior, faz isto. Ou seja, primeira carga, 100 gramas, deformaram igual. Segunda carga igual, deformaram igual. Terceira carga, que era aqui este ponto. Terceira esforço aplicado. Enquanto que, com este esforço aplicado, este deformou plasticamente, este está no domínio elástico. Primeiro, o que é que eu vos quero aqui dizer? Qual é o modo de elasticidade destes materiais? É igual ou um é maior que o outro? Um é maior que o outro. Errado. Porque nós somos levados a pensar que o modo de elasticidade é maior que o outro pela imagem que temos ali no ecrã. Mas, se vocês repararem, se eu tirar a tensão e a deformação para um e para o outro, por exemplo, nesta zona, claramente dá o mesmo valor. O que é que está aqui demonstrado? Esta é a conclusão que ele está ali a dizer no vídeo e que eu estou aqui a escrever para perceber. Porque eu vou-vos confessar o seguinte. Eu uma vez encontrei este vídeo e a primeira, segunda vez mostrei isto aos alunos e eu próprio não absorvi logo toda a informação principal, que é a seguinte. Ambos os materiais têm o mesmo módulo de elasticidade. E isto pode parecer estranho um bocado no início, porque por a imagem que ali está, o que é que aquilo significa? Então eu tenho o mesmo modo de elasticidade e um já está a deformar plasticamente e outro não? Eu tenho o mesmo modo de elasticidade porque a relação no domínio elástico, tensão-deformação, é igual para ambos, é a mesma, ou seja, se eu fizer aqui um valor sobre o outro, ou aqui, tenho o mesmo. Então, mas já o professor... Então, se eu aqui fizer este valor aqui é mais alto, mas aqui também é mais alto. Vai dar a mesma modo de elasticidade. O que temos diferente de um material é a tensão de cedência. Esta informação é importante. A tensão de cedência da régua é maior do que da folha
de aço. Ou seja, a tensão de cedência, que é o valor onde passa do domínio elástico para o plástico, este é aqui, tensão de cedência do A, e aqui é a tensão de cedência do B. O que é que eu quero vos dizer com isto? Uma parte significativamente dos alunos já não cai naquela pergunta que qual é o que tem maior modo de elasticidade, se é o aço, se é a borracha, e já uma parte significativa já sabe que o modo de elasticidade tem a ver com a resistência mecânica no domínio elástico. Agora, esta propriedade que está aqui é um detalhe, não é a propriedade, este comportamento é um detalhe que não é tão fácil inferir, ou seja, os materiais têm a mesma proporção de deformação elástica, ou seja, eu aplico uma carga e a correspondente tensão é a mesma, portanto tem o mesmo modo de elasticidade, mas há aqui outra coisa que está por trás, é que o fim do domínio elástico deste é mais tarde do que deste. E portanto são dois conceitos que estão aqui, que visualmente nós pensávamos que o modo de elasticidade, que ambos tinham que entrar no domínio plástico no mesmo instante. Não. Quer dizer que este está até mais tarde no domínio elástico, suporta uma carga maior, mas a deformação também é maior. Ou seja, o que eu posso dizer é que o modo de elasticidade, se eu fizer no ponto 1, se fizer no ponto 2, sempre no domínio elástico, ou no ponto 3, ou noutro ponto, tem que haver sempre a mesma proporcionalidade. Está bem? Reflitam sobre isto. Depois podemos discutir, falar sobre isto melhor, mas esta ideia é importante e depois tem os links dos vídeos para ver, refletir e ver. Portanto, o que ele está aqui a dizer na parte final do vídeo, eu agora vou pôr aqui o vídeo, ele diz... I have the same stiffness, I can't tell the difference, but the difference is in the yield point. This one... Pronto. A diferença está no yield point. O yield point é a tensão de cedência. One's been taken past the yield point. Right, so when we're talking about steel, one of the most important things is the hardening of steel, and that's really... Ok, eu acho que isto aqui já não é importante. Bom, agora o que é que eu vos quero mostrar a seguir? Quero-vos mostrar o que eu já fui falando, que era qual era o modo de elasticidade maior do aço ou da borracha. Portanto, este vídeo, eu vou mostrar aqui umas partes vou saltar, mas vai mostrar aqui algumas ideias que nós falámos. Let's untangle in this video. Por aqui as legendas, geradas automaticamente. Stretchiness of material and elasticity is generally considered as same property. This is the main misconception leading to this question. Pronto. Aqui eu não vou deixar, esta parte aqui é um bocado, na minha opinião, um bocadinho confusa, não sendo em português. O que está aqui a chamar a atenção é o seguinte, é aquela ideia que eu vos disse. O alongar dos materiais, o stretching, e a elasticidade dos materiais são diferentes. E este conceito, portanto, nas propriedades dos materiais, é tipo uma casca de banana para vocês se enganarem. E, portanto, esta é a ideia que eu transmiti aqui. Depois eu vou andar aqui mais para a frente, já vos vou dizer. Let's see how. First, let's do a quick run through the definitions. Elasticity. Eu vou pôr isto aqui mais para a frente e vou mostrar a parte que me interessa mais. Que é aqui. Of rubber and steel. Consider Okay, a steel and rubber rod, both with length. Ou seja, vamos ver aqui uma coisa. Temos uma borracha e um aço. Ambos têm um comprimento de 10, pode ser 10 milímetros. 10 units. And cross-sectional area be 1 square unit for... E ambos têm a mesma secção. Isto para facilitar os cálculos tem uma área de 1, pode ser 1 milímetro quadrado ou alguma coisa. E portanto, vamos aqui ver o conceito de modo de elasticidade. Está aqui já em baixo a dizer modo de elasticidade de um both. E modo de elasticidade de Now, outro. we will apply 100 Newton tensile force on both and see what happens. This rubber being stretchy will say elongate by 5 unit. And with same force, steel may elongate by just 1 unit. Pronto, aqui este é um fenómeno que ninguém tem dúvida que acontece, que é assim, se eu tenho uma borracha, se tenho um aço, tem o mesmo comprimento inicial, tem a mesma secção,
Se eu aplicar, por exemplo, 100 newtons num caso ou noutro, ninguém tem dúvida que a borracha vai alongar mais do que este. E, portanto, para o pessoal que não é de materiais, que não estudou o módulo de elasticidade, ia logo dizer, este tem maior modo de elasticidade. Vamos fazer os cálculos e vamos ver. Let's put it in the formulas. So the formula of Young's modulus is stress upon strain, and stress is equal to force upon area. Now as force is 100 Newton for both and area is 1 square unit for both, hence stress on both will be same. Portanto, a tensão em ambos os materiais aplicados foi a mesma, foi 100 newtons por área, que era 1 milímetro quadrado. Portanto, a tensão em ambos é o mesmo. Equal to Vamos ver a 100. deformação. Strain is change in length upon original length, and length for both the specimens are same. Only the difference is that rubber has elongated by 5 units while steel has elongated by 1 unit. Portanto, no alongamento da borracha aumentou 5 num comprimento inicial de 10. No aço aumentou 1 num comprimento inicial So de by 10. putting the values in the formula of Young's modulus, we get Young's modulus of rubber as 200, while for steel we get it as 1000. This means steel is more elastic than rubber. Pronto, ele aqui chama-lhe só elástico. No fundo, o elástico nós chamamos o modo de elasticidade. E, portanto, isto demonstra com cálculos o que eu estava a perguntar. A borracha aumenta mais de tamanho, mas de acordo com a expressão do modo de elasticidade, tem um modo de elasticidade 200, enquanto o aço tem 1000. Portanto, isto traduz o que eu vos tinha chamado a atenção. Está bem? Pronto. Eu acho que em nenhum ano eu tinha falado nisto tão detalhadamente como este ano. Aos outros anos falo isto um bocadinho mais superficialmente. Continuando. Portanto, este é o conceito de modo de elasticidade. Este foi um dos conceitos que eu demorei mais tempo e vos mostrei mais coisas, porque é um conceito mais difícil de compreender. Aliás, se eu puser simplesmente uma prova, explico o que é o modo de elasticidade, mesmo os alunos que compreendem isto melhor, isto a traduzir-se por palavras, vocês vão sentir que não nos deram uma explicação tão clara quanto isso. Eu próprio sinto isso, que quando estou a tentar explicar, na maior parte das vezes eu devia passar mais tempo a explicar, porque é um conceito que se vai introduzindo, vai devagar e vamos compreendendo melhor. Continuando. Um outro conceito que eu vos quero falar, que não tem a mesma importância deste, claramente o modo de elasticidade é uma coisa que vai ser muito mais relacionada com muitas coisas para a frente que vocês vão ver. O coeficiente de Poisson é um conceito que traduz um fenómeno nos materiais. O coeficiente de Poisson traduz este fenómeno que está aqui mostrado, ou seja, quando o material aumenta, quando é tracionado, para aumentar de comprimento, reduz lateralmente. Vemos aqui no caso do ensaio de tração, que é o nosso por excelência que nós usamos, que o material tinha esta secção inicial e este comprimento, mas para aumentar de comprimento, reduz a dimensão. O coeficiente de Poisson, que está aqui traduzido por esta expressão, traduz a deformação no comprimento sobre a deformação transversal. Ou seja, o coeficiente de Poisson, que é este símbolo, que está aqui apresentado, tem valores desta ordem e traduz esta relação. Ou seja, quando eu digo que um aço tem 0,33% de coeficiente de Poisson e que um tungstênio tem 0,27%, estes valores, na minha cabeça, devem se refletir da seguinte forma. Eu, quando estou a aumentar o comprimento num ensaio, o fenómeno de contração no aço é muito maior do que no tungstênio. É um valor menor. É muito maior, ou pelo menos é maior. Portanto, o coeficiente de Poisson, quanto maior é o coeficiente de Poisson, traduz um
uma redução na secção transversal. Ou seja, eu posso aqui, este é o efeito a explicação do fenómeno. Portanto, quanto maior é o coeficiente de Poisson, maior é a redução de secção transversal durante o alongamento do provete. Ou seja, traduzindo aqui por uma imagem, eu tenho dois materiais que eu, conforme já vos disse, por vezes traduzo por A e por B. Este material A e este material B são diferentes, mas têm o mesmo tamanho. Se eu lhes aplicar um esforço e se o material A aumentar este tamanho e tiver aqui eu aqui não fiz assim, mas tenho que fazer, senão, se eu aumentar de tamanho, tenho aqui reduziu isto, e se o material B, vamos aqui demonstrar isto, esta tradução para o fenómeno físico, este efeito de redução da deformação transversal é este aqui, este valor aqui, este é X, está relacionado com esta deformação transversal. Está aqui também mostrado num ensaio de compressão que se podia ver, que é aqui transversalmente. Portanto, esta redução é maior. O coeficiente Poisson do B é maior que o coeficiente Poisson de A. Portanto, estas explicações podem ser dadas de um ponto de vista de equações. O que é que isto significa? O ideal é percebermos isto na equação, mas conseguirmos associar ao fenómeno físico o fenómeno. Este é o coeficiente Poisson. Sobre o coeficiente Poisson não vale a pena falar muito, porque do nosso ponto de vista não o vamos detalhar muito. Enquanto que o módulo de elasticidade é um conceito muito mais utilizado, o coeficiente Poisson vai ser mais utilizado em algumas expressões que no segundo ano vão usar em resistência dos materiais. Portanto, determina-se a partir do módulo do ensaio de tração. Do meu ponto de vista aqui, não o vou explorar mais, não é uma propriedade que eu queira aqui nesta fase explorar mais. Outra ideia, que também não vou explorar muito, também não é uma propriedade muito, muito interessante, ou melhor, muito focada, que é o coeficiente de estrição. O coeficiente de estrição, eu vou passar sobre isto aqui muito rapidamente, traduz a redução diária na fratura. Ou seja, eu aqui tenho a amarelo a secção inicial, o provete quando fratura tem uma secção menor, tem esta área, aqui a cinzento. Este coeficiente de estrição é fazer a expressão que está aqui. Ou seja, qual é a variação diária, quando eu tenho a área inicial e a área final, menos a área final, no fundo estou a determinar esta zona aqui que eu vejo amarela. Esta parte que está aqui em cima é amarelo sobre a área inicial. E, portanto, isto, se multiplicado por 100, dá-nos uma coeficiente de estrição. Portanto, podemos dizer um material teve um coeficiente de estrição de 20%, outro teve 10%. Portanto, está relacionado com esta redução de secção. Não vou focar muito neste aspecto, porque esta propriedade pode estar relacionada, vemos-la, mas não tem aqui um efeito muito mais além disto. Dois conceitos que eu quero vos dar agora. Portanto, já falámos hoje propriedades novas, coeficiente de Poisson. Agora vamos falar no conceito de ductilidade e no conceito de tenacidade. Ductilidade e tenacidade. Dois conceitos relacionados com as
propriedades dos materiais e que podem ser determinadas também a partir do ensaio de tração. Ductilidade traduz, representa o grau de deformação que o material suporta até à ruptura. Ou seja, se eu, no eixo da extensão ou do alongamento, o material que atinge maior comprimento é o maior ou mais dúctil. Portanto, a ductilidade é simplesmente essa ideia. Ou seja, o material que atinge maior alongamento ou extensão é o mais dúctil. Por exemplo, nesta curva, vamos considerar que é uma tensão de formação. Tenho o A, tenho o B. O material B é mais dúctil porque atinge aqui um valor, uma extensão maior do que o material A. É um conceito imediato e que não demora muito a observar. Dúctil é a capacidade de formar até à ruptura. O material B chega aqui a um valor muito superior do que este. Isto pode ser traduzido em extensão, mas também pode ser em alongamento. Eu digo, conforme vimos naquele vídeo atrás, da borracha e do aço, o que aumentou mais tamanho tem maior ductilidade. Portanto, aqui, a ductilidade do B, não há dúvida, que é maior que a ductilidade do A. Então a borracha é mais dúctil do que o aço. Exatamente. Ou seja, apesar do aço ter posso mais, aqui escrever. mais módulo de elasticidade. Exatamente. O aço tem maior módulo de elasticidade do que a borracha. O aço tem menor ductilidade do que a borracha. Pronto. O que é que eu quero aqui dizer sobre isso, até mais por você ter intervido? A ductilidade, não nos enganamos. Ou seja, eu se vos perguntar isto, mesmo vocês não tenham vindo à aula, dificilmente alguém erra a ductilidade, porque a ductilidade está relacionada com o aumento de tamanho e é imediato. O modo de elasticidade, conforme eu vos disse, é que é muitas vezes uma casca de banana. Nós estamos a pensar que é o aumentado de tamanho e é a resistência ao aumentado de tamanho. Aqui até escrevi mal elasticidade. Elasticidade. É melhor riscar e voltar a escrever. Está bem? Portanto, esta da ductilidade da borracha e do aço não engana. Eu ainda vou aqui apresentar outro caso da ductilidade, mas este conceito é conforme eu vos disse. Não tem nada por trás e, portanto, vou aqui apresentar outro exemplo do caso da tensão e extensão. Qual é o material destes dois que tem maior ductilidade? Vou chamar aqui o C e este o D. Eu sei. É logo dizer o C. O C, não haja dúvida, olhe para este. Aqui é este valor, aqui é este. Eu coloquei este exemplo aqui é um bocadinho diferente deste, porque reparem uma coisa. Ou melhor, não vos baralhando, vou aqui primeiro escrever. A ductilidade do C é maior do que a ductilidade do D. Pronto. O que é que poderíamos ter alguma dúvida? Este material é o que alonga mais e a carga que suporta é baixa. Este material é o que alonga mais, mas para alongar tem que ser aplicada uma carga maior. Estão a ver? Mas isso não tem a ver com a ductilidade. Ou seja, apesar de eu ter que aplicar um esforço maior, porque aqui o valor é maior, eu quando falo em ductilidade
ponho de lado se o esforço é grande, se é pequeno. Estão a ver? Este é mais dúctil e a carga para deformar muito era por acaso pequena. Neste caso é um material muito mais resistente, mas de forma mais do que este. Portanto, a ductilidade vocês não se têm que preocupar se o esforço é maior ou é menor. O que importa é só este eixo. Portanto, o conceito de ductilidade é simples, é dos mais simples de compreender. Já o conceito de tenacidade tem um bocadinho mais de compreensão. Tenacidade. A tenacidade é... Pode chegar mais por cima, se favor. Sim, é o que eu ia fazer. Sem ainda identificar isto na curva de tensão de formação, dizemos assim, uma definição de tenacidade é a energia absorvida pelo material até à ruptura. Ou seja, um material para chegar à ruptura tem que absorver energia para continuar a deformação e atingir a ruptura. Este é o conceito de tenacidade. Portanto, está aqui escrito, é a energia mecânica necessária para levar um material até à ruptura. Bem? É uma medida da quantidade de energia que um material pode absorver antes de fraturar. Pronto. Vamos dizer que... Como é que nós o conceito em si pode não ser imediato. Como é que quantificamos a energia absorvida? A energia que um material absorve até à ruptura é quantificada por a área que está abaixo da curva. Portanto, eu tenho este material que está aqui, a energia é proporcional, não interessa aqui as unidades, é proporcional a esta área. Se eu tiver uma outra curva aqui, se vocês olharem para a área de uma e olharem para a área da outra, que já vamos ver a seguir, dizemos este material absorve mais energia até à ruptura do que outro material. Por exemplo, neste exemplo que eu tinha aqui, a ductilidade foi identificada. Este exemplo aqui não é muito fácil aqui, mas este aqui é mais fácil porque não há dúvida. Olhando para este, vamos antes olhar para este. Eu digo assim, qual é o material que tem maior tenacidade? Sim. É assim, qual é que absorve mais energia até à ruptura? Vocês o que têm que pensar é assim, qual é a área que está abaixo da curva? Eu estou a escolher aqui um que é fácil de ver que esta área, comparada com esta, estão a ver? É muito menor. Portanto, a tenacidade do C é maior que a tenacidade do D. Eu não quis perguntar neste, porque não é tão linear que esta área ou esta são algo parecidas, como eu desenhei isto, e podia haver aqui dúvidas. Nesta aqui é uma grande diferença. Agora pergunto-vos o seguinte, portanto, quando se pergunta a tenacidade, o que vocês têm que fazer, não vos vão perguntar, embora seja possível calcular um valor concreto, quando se pergunta a tenacidade, pergunta-se para vocês compararem em termos de área. Agora o que eu vos vou fazer é o seguinte, o para cima, aqui o Francisco disse para eu puxar para cima é assim ou é ao contrário? Ok. Houve aqui um aluno que disse para eu puxar, mas como para baixo não está escrito, deve ser assim. Tenho sempre dúvida o que é para vocês para cima. Para mim. Ok. O que é que eu vos queria aqui um bocado discutir a tenacidade? A tenacidade, a energia absorvida pelo material, o material absorve muita energia porque deforma muito ou porque é muito resistente, ou porque é preciso aplicar uma carga grande.
O que é que contribui para a tenacidade, para a energia absorvida? Deforma muito. Beleza. Diga? É, Deformar deforma muito, sim. É assim, o que eu queria dizer é o seguinte, eu posso-vos aqui apresentar curvas que sejam um caso ou outro. Ou seja, vou aqui mostrar este exemplo. Deforma muito, mas também pode aguentar muito e tem a área de baixo também é grande. Eu vou mostrar os dois casos. Pode Por ser duas exemplo, coisas. este material aqui, para aqui, a carga é relativamente pequena ao que eu vou representar a seguir. Este tem uma carga, suporta uma carga muito maior, mas é só isto, está a ver? E rompe aqui, não é? Sim, sim. Esta área aqui é muito pequenina, esta aqui é muito maior. Portanto, se eu chamar aqui A e B, eu posso dizer assim, a tenacidade do material B é maior, e neste caso concreto, a grande ductilidade, vocês já sabem o que é o conceito de ductilidade, a grande ductilidade, a grande capacidade de formar, é o fator principal para a elevada tenacidade. Ou seja, o aluno, há um bocado, quando eu lhe perguntei, eu penso que ele pensou mais ou menos neste conceito assim. Ou seja, este material tem uma área aqui muito maior do que neste caso. Portanto, a tenacidade do B é claramente maior que A. E aqui a energia absorvida deve-se ao material deformar muito. Mas podemos ter tenacidades devido ao contrário. Ou seja, posso ter um material que deforma menos. Posso ter isto, assim, Não estás a ver. e posso ter este material assim, estava aqui a tentar pensar para não... Assim, vamos fazer aqui uma coisa pequena. Assim, pronto, até aqui, que é maior que este. Estão a ver? Este é mais dúctil, que vem mais até aqui, mas claramente esta área, não tem dúvida, Maior. é maior do que esta. Vou chamar aqui C e D. Ou seja, neste caso aqui, a tenacidade do material B é maior devido, não há bocado não escrevi aqui, devido à grande ductilidade. Ou então é maior, o que é que eu escrevi? A tenacidade do B é maior devido à grande ductilidade, ou à grande ductilidade. Ou seja, ou melhor, já sei o que é que eu tinha aqui. A tenacidade do material é maior, ponto. É uma ideia. Eu estava a... Segunda ideia, a grande ductilidade é o fator principal para a elevada tenacidade. Pronto, eu tinha aqui duas ideias e estava-as a juntar e já não estava a ver isto a bater certo. Neste caso, o material C tem maior tenacidade e a maior tenacidade do C deve-se à maior resistência mecânica, ao esforço aplicado. Ou seja, a tenacidade, o que nos interessa é a área, e se esta área é grande, pelo facto disto chegar aqui em termos de esforço mais acima, ou se é pelo facto da deformação, não interessa, a tenacidade traduz a energia absorvida. Vou-vos dar, deixem-me ver aqui as horas, que eu perco-me aqui nas horas, já passa da hora, então já vamos terminar. Vou-vos dar um exemplo prático, que a gente não gosta que ocorra, que é o despiste de um automóvel contra os rails de uma autoestrada.
um despiste um automóvel contra os raios de uma autoestrada, o carro vai com muita energia. Os materiais dos rails têm muita tenacidade, absorvem muita energia, porque quanto mais energia os rails obtiverem, no caso a deformar, o que é que acontece ao condutor? Menos energia do impacto passa para o condutor. Perceberam a ideia? Sim. Ou seja, o carro vai com uma velocidade, vai com uma energia, podemos considerar uma energia. Quando há um despiste e o carro vai contra os rails, o material absorve uma grande quantidade de energia e, portanto, essa energia não passa para o condutor, ou seja, o impacto é menor. O que é que acontece quando se despistam contra os separadores em betão no meio de uma estrada? O carro parte-se todo. O betão E o não carro é e a pessoa, ou tenaz. seja, o material, o betão não absorve a energia. Estavam a perceber? Parte. E então a energia para algum lado tem que ir, é para o carro e é para o condutor. E geralmente, numa situação crítica, vão-se os anéis, fiquem os dedos, portanto, que vá o carro e que fica a pessoa. Pronto. Este exemplo que eu dei é aproximado a isto, mas não é exatamente bem a tenacidade, mas dá-nos uma ideia do que é absorver energia. Ali é um caso de um impacto, não é bem o caso que nós estamos aqui a ver, mas também traduz uma energia. Nós estamos a ver que é preciso uma energia para transmitir. Pronto. Portanto, apresentámos o conceito hoje, refinámos um bocado o conceito de modo de elasticidade e terminação, coeficiente de Poisson, ductilidade e tenacidade. E já chega por hoje. Oh, professor, era suposto ter apresentado no vídeo? Não. Qual vídeo? O professor me disse que ia apresentar um vídeo do réu, do carro. Não sei. Do carro? Sim. Não, Basta não disse. perceber mal. Do carro não tenho vídeo. Não, não disse. Não disse. Percebeu? Acho que percebeu mal. Mas não foi o que me enganei. Sim. Não, não tenho aqui um vídeo, mas vídeos de impactos há muitos, mas para traduzir o fenómeno é que não é assim. Mas, muito bem. Pronto, eu na medida do possível, isto para ficar consolidado, a gente tentar perceber o conceito e tentar associar a coisas práticas ajuda. Mas queria-vos transmitir isso, já vos disse várias vezes. Estes conceitos de base não são lineares de perceber, às vezes até enganadoramente parecem simples, mas são uma base de consolidação importante para muitas coisas que vocês vão dar no curso. Ou seja, estas coisas percebidas e tentar, e eu também me esforçar para vocês perceberem, vai ser o sucesso em muitas unidades curriculares, porque estes depois conceitos consolidam-se e ajudam a perceber outras coisas, são a base. Caros, até para a semana. E se alguém quiser algum esclarecimento, alguma coisa, ou quiser conversar comigo, quem quiser pode ir saindo, quem quiser ficar,